Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas pessoas acham tudo normal e tudo natural. A Bíblia também fala sobre o saquetel furado, das pessoas que ganham dinheiro e não conseguem prosperar. Então, os versículos bíblicos, ele nos ensina sobre todas as nossas áreas da nossa vida. A Bíblia fala sobre tudo, o espiritual, o físico, o mental. E muitas vezes, por você não entender sobre o mundo espiritual, mesmo lendo a Bíblia, acha tudo normal. Mas não é bem assim, né? Desde que Deus já diz que não há um mal sem causa. Então, com o tempo, com a maturidade, você passa a se perguntar: por que eu tentei tanto prosperar e não consegui? A Bíblia fala sobre a prosperidade. Por que eu tento ser feliz na área do amor, na área sentimental, e também vejo uma dificuldade, né? Quando eu digo aqui nos meus conteúdos que eu tinha mal geracional em todas as áreas, é porque eu via alguns problemas na minha vida e não sabia o porquê. E quando eu passei por um coma, quando eu me acordei de um coma, que eu vi o médico dizer: não me pergunte por que eu não lhe operei, e eu botei a mão no meu corpo e vi que eu não tinha conseguido me operar, eu fui botar silicone e fazer uma lipo. Eu comecei a me questionar com Deus o porquê eu tentava algumas coisas e não conseguia. Devido a ter alguns problemas em outras áreas, me deu essa curiosidade, né? Porque eu tinha passado por tanto casamento e não era casada, não estava mais casada. Eu já estava numa fase que eu estava desistindo de ser casada. Então, quando eu vi que eu tentei me operar para botar silicone e não consegui, me despertou essa curiosidade. Por quê? E quando eu fui para uma leitura bíblica, onde a Bíblia nos ensina tudo, foi quando eu consegui achar todas as chaves dos meus problemas. Foi quando eu encontrei Deus e Deus fez milagres na minha saúde e me mostrou sobre o mundo espiritual. E quando a Bíblia fala que Deus ele transforma as trevas em luz, é porque quando ele abre o seu entendimento no espírito, tudo que você viveu, você tem o entendimento, o porquê. Então, eu passei a entender sobre o saquetel furado, que a Bíblia nos ensina, que é quando você ganha dinheiro e o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra, que é do saquetel furado que a Bíblia fala. Eu entendi por todas as vezes que eu vivia adoecendo e buscando apenas a medicina, e eu entendi todo o meu passado. Então eu escolhi um versículo hoje para ajudar a você discernir se você tem a iniquidade de pais para filhos que a Bíblia fala. O que é uma iniquidade de pais para filhos? Mal geracional, que a Bíblia lhe ensina. É quando você tenta ser feliz no amor e você não consegue. Então você passa a se perguntar:
o porquê eu troco de pessoas, de parceiros, e eu não consigo ser feliz no amor. O porquê eu ganho dinheiro e o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra e eu não consigo prosperar. É sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. O porquê vem doenças na minha vida e eu vivo andando em médicos e não acho muitas vezes a causa da doença. Ou se acha a causa, o porquê. Se Deus ensina na Bíblia o que Deus vem para Deus nos promete, né? Deus diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, ter vida em abundância não é você que está ganhando dinheiro e não prosperar. Não é você ganhar o dinheiro e viver gastando dinheiro em medicina. É você ganhar dinheiro e não conseguir mudar de fase. E isso me trouxe uma curiosidade quando eu acordei do coma. Porque quando eu pensava que as coisas estavam andando na minha vida, não estava andando. Ou estacionava ou voltava a dar errado. Então, a leitura bíblica, ela lhe traz todo tipo de conhecimento. A Bíblia lhe ensina sobre o espiritual, sobre a física, que é o nosso físico, né? E sobre a prosperidade e sobre tudo. Então, quando você começa a pesquisar sobre o mundo espiritual e Deus se aproxima e você deixa Deus tratar a sua vida, lhe traz todo tipo de conhecimento. Então, eu escolhi aqui um versículo que lhe explica que não depende de você para que Deus tire a iniquidade que é um mal geracional da sua vida. Não depende de você, depende de você, do seu conhecimento. Mas é Deus que faz esse tratamento espiritual. A Bíblia diz que Deus tira, Deus ele arranca essa iniquidade. E como você dizer assim, como eu sei se eu tenho essa iniquidade, esse mal geracional? É como eu quero que você entenda aqui, que eu passei a buscar um entendimento porque eu tentava algumas coisas e eu não conseguia. Então, quando você está gripado, você sabe que está gripado, mas não precisa você ir fazer um exame para saber que você está gripado. Os sintomas da gripe já você conhece, que você não consegue. Então, é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Eu tentava prosperar e eu não conseguia. Eu via que algo me puxava para baixo. Ou eu ficava estacionada. Então, me trazia essa curiosidade. Por quê? Eu chego, a vida lhe promete as coisas, mas chega aqui, é como se tivesse uma barreira na sua vida, né? Você não consegue passar para outra fase, para uma fase melhor. Então, eu aprendi sobre o espiritual e eu quero que você entenda que a iniquidade de pais para filhos, Deus também diz que não há um mal sem causa. Então, a iniquidade só vem para a nossa vida pela nossa falta de entendimento. Então, quando você não busca um entendimento espiritual, você acha tudo normal. Adoecer é normal, não prosperar para você também pode ser normal, mas na minha vida eu vi uma evolução, eu prosperei até um certo ponto. Chegou naquele ponto, eu observei que eu não consegui passar de fase. E consegui prosperar quando eu mergulhei no pecado. E aí eu comecei a me questionar. Quando o médico disse, não me pergunte por que eu não consegui lhe operar. Porque os seus exames deu bom
e eu não sei lhe explicar o porquê eu não consegui lhe operar. Então eu botei a mão no meu corpo e eu disse, meu Deus, por que eu tento algumas coisas e eu não consigo? Por que para mim é mais difícil? E quando eu fui para a Bíblia, foi quando Deus se apresentou para mim em espírito e começou a falar comigo e me responder todas as minhas dúvidas. Então, nesse vídeo, eu quero que você entenda também que Deus dá sinais na nossa vida. Eu sonhava muito com ratos. E o que é sonhar com ratos? É perca financeira, né? É quando você vive num saquetel furado. Você ganha o dinheiro e gasta o dinheiro e não vê a prosperidade. Desde quando você ganha e não sabe por que não muda de fase, por que não prospera, há algo anormal nisso, né? Foi o que eu comecei a observar, que não era algo normal na minha vida. Por que as coisas estacionavam? Ou eu me conformava com a minha vida estacionada, ou a minha vida voltava para trás. Era como se algo mais poderoso que eu me puxasse para baixo. Então eu comecei a me questionar quando eu passei por um coma. Eu digo, isso não é normal, né? Eu tentava ser casada, não conseguia. Eu tentava prosperar, não conseguia. E aí, quando eu consegui prosperar, quase morro. O espírito da morte ia me levando. Então, uma leitura bíblica é como Deus diz, né? Ele transforma trevas em luz. O que é isso? É Deus trazer o conhecimento para você, do seu passado, do que acontece na sua vida. Então, em Isaías 6:7, Deus diz assim: e com uma brasa tocou-me a boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Então eu entendi aqui, nessa passagem, que não foi algo de mim, no mundo espiritual, e sim, eu entendi numa leitura bíblica, e Deus arrancou de mim esses espíritos que me levavam a ter escolhas erradas. Deus arrancou de mim. E perdoado o teu pecado. É perdoado o teu pecado. Com a tua busca, é perdoado os seus pecados. Quando a Bíblia diz que convertei e arrependei, convertei-vos e arrependei-vos. Então, tudo a Bíblia ensina que depende de nós. Não depende de Deus como as pessoas pensam. Depende sim de Deus, mas depende que você queira entender sobre a iniquidade de pais para filhos e aonde eu erro. Por que eu não prospero? Por que eu ganho dinheiro e não passa de fase? Né? Então eu lembro que eu sonhava muito com ratos. E o que significa sonhar com ratos? Perca financeiras. Os ratos apareciam muito na minha casa. Eu achava ninhos de ratos, sequentemente eu botava veneno, matava os ratos, mas os ratos voltavam a aparecer. Isso são sinais que Deus traz, que não tem algo normal na sua vida, é algo espiritual, que você não consegue prosperar. Porque Deus ensina o que é a prosperidade, né? Quando uma pessoa ela tem a prosperidade, ela prospera com tudo que faz. Com tudo que ela bota a mão, a pessoa consegue prosperar. Então a minha busca eu passei a entender tudo. Os ratos sumiram da minha casa depois do meu encontro com Deus.
Então, quer dizer, aqueles sonhos no meu passado, aqueles ratos que apareciam na minha casa, as percas financeiras, não era nada à toa. Existia algo espiritual. Então, você tem que entender que não depende de Deus para que você tenha esse entendimento. Depende da sua sede, da sua busca, para você entender o que depende, o que falta em você. Porque Deus diz que Ele arranca a iniquidade. E como eu saber se eu tenho esse mal geracional? É quando você vê que você tenta ser feliz no amor, mas você não é feliz no amor, né? Às vezes ter uma pessoa não é ser feliz no amor, é um mal geracional, quando você não é feliz no amor. É você ganhar o dinheiro e você gastar o dinheiro e você vê que a sua vida fica estacionada. Você ganha e gasta, mas não prospera. Isso é um mal geracional, né? Porque já que Deus ensina o que é a prosperidade. Não é você ganhar e perder o dinheiro. E sim você ir multiplicando o seu comércio, o seu negócio e as coisas fluírem. Então, quando Deus diz que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, não é você nadar para não morrer no seco. É você ir vivendo e a sua vida ir melhorando. Então, eu entendia que eu não tinha isso. A minha vida não ia melhorando. Ela estacionava. E aí, quando eu comecei a buscar, foi quando Deus se apresentou em espírito, fez os milagres na minha saúde, me mostrou o mundo espiritual para que eu entendesse que tudo que eu vivia não era algo normal, e sim um mal geracional, já que a minha família tinha essa dificuldade de ser feliz no amor, né? Minha avó, minha bisavó, minha mãe sofreu na área do amor. Problemas geracionais de saúde. Quando você entende, você vê que não é nada normal, é algo espiritual. Então, quando Deus passa a lhe dar esse entendimento, é para que você mude de fase. Então, aí eu entendi que nada era normal. Então, eu vivia numa maldição, né, que eu não conseguia os meus objetivos. E isso tinha um mal espiritual por trás. Então, quando você está gripado, você sabe que você está gripado, você não precisa ir num laboratório ver e dizer lá, você está gripado. Você sabe que existe um vírus. Aquela gripe é um vírus. Então, eu estou lhe dando esses exemplos para você entender que Deus, ele revela em sonhos. Existia essa maldição de ratos na minha vida. E eu não entendo, hoje não existe mais. O que é rato na nossa vida? Perca financeira. Tanto eu sonhava com ratos, como ratos aparecia. Hoje não aparece mais. Então Deus tenta se conectar, falar com a gente, abre o olho, não é nada normal, isso não é normal. Mas por você achar tudo normal, você não acha a solução. É isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Que não dá para explicar tudo em um conteúdo só, mas se você tiver sede e buscar um entendimento no mundo espiritual, é onde Deus pode mudar a sua vida. Muitas pessoas, ela diz, mas eu busco a Deus. Mas é como eu disse em outros vídeos, não é só buscar. É você saber que depende da sua busca interior, do seu entendimento, para que Deus possa arrancar essa iniquidade.
Então, quando Deus arranca a sua iniquidade, você passa a ter entendimentos novos, conhecimentos novos, escolhas novas. A Bíblia diz tudo isso. Então, para que tudo aconteça no seu interior, você precisa olhar no externo. O que há de anormal no meu externo, para que você busque um conhecimento interior, para que Deus possa mover a sua iniquidade de pais que são mal geracional, para você entender sobre o mundo espiritual. Por que algumas pessoas conseguem e eu não? É isso que você tem que perguntar. Eu quero ser feliz no amor. Às vezes, uma pessoa tem uma relação, mas ela não é feliz no amor, né? Muitas pessoas diz estar só, como eu já queria me conformar em ficar só. Por quê? Porque eu não queria qualquer tipo de relação. Desde quando eu já via que eu quebrava a cara na relação, eu via tantos problemas que eu dizia que eu não tinha sorte. E não é bem assim, né? Às vezes você não é feliz no amor, mas você precisa entender se tem algo geracional. Porque às vezes você não quer ninguém, não é falta de não querer. Você diz assim, eu não quero ninguém. Você quer alguém, mas não qualquer pessoa, né? Então, às vezes a gente observa que a gente não tem sorte no relacionamento e desiste de ser feliz no amor. Mas quando é algo espiritual na nossa vida, sem você ter o conhecimento, como Deus vai apresentar alguém na sua vida? Que eu cheguei a pensar, eu não tenho sorte, eu passei a querer ficar só, por ver que eu não queria mais qualquer tipo de pessoa. Então, quando você passa uma relação, 2 relações, 3 relações, lhe traz uma peneira, lhe traz um conhecimento que você diz, essa pessoa, você nem deixa mais se envolver, porque você já conhece que aquela pessoa não dá certo para você. Você já tem uma carga emocional em relações que você já vê que não vale a pena nem tentar. Por isso tantas pessoas estão só no mundo, por não entender do mundo espiritual. E aí você até quer uma pessoa, mas você não quer qualquer tipo de pessoa, que era o meu caso. As relações me trouxe experiências que eu não queria mais qualquer tipo de pessoa, né? Você aceitar um tipo de relação que não lhe traz bem, não lhe faz bem, lhe traz uma carga emocional negativa. Você aceitar uma pessoa só para dizer eu tenho uma pessoa, mas aquela pessoa não lhe traz bem. Isso lhe traz consequência. E eu já sabia e eu comecei a ver que como eu não tinha sorte, eu estava desistindo em ser feliz no amor. Desde quando eu tinha um mal geracional por trás. Um mal geracional é um mal de geração. Então isso não é arrancado de você, você não consegue arrancar. É Deus que lhe abre o entendimento. Deus abre a sua visão espiritual. Mas para isso você precisa querer estudar sobre o mundo espiritual. Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo ser feliz no amor? Por que eu ganho dinheiro e gasto dinheiro? E as coisas não passam de fase. Tudo a Bíblia ensina. Então, se você lê um versículo ou 2 no dia, não lhe traz esse conhecimento. Se você não tem uma busca verdadeira, incessante, não traz esse conhecimento.
Tem coisas que você realmente precisa identificar na sua vida para Deus poder tratar. Veja que não, quando as coisas não é normal, você passa a achar que é normal por não entender que é algo espiritual. Você prefere dizer é normal ou eu não tenho sorte. Entende? Então, tem coisas que você pode achar que é normal, como eu achava, ratos na minha casa, que era algo normal, e matava os ratos com chumbinho, depois apareciam outros ratos. E por que agora não aparece mais? Veja que não é algo normal. Porque quando um problema é espiritual, você se livra do problema, mas o problema volta. Como eu me livrava do relacionamento, mas outro relacionamento que eu arrumava era outro problema. Então eu matava os ratos, mas os ratos voltavam. Ia aparecer outra perca financeira. Então veja que quando é algo espiritual, por isso eu vou lhe dar um exemplo para você entender o que é um mal espiritual. Você tem um monte de mosca, eu mato essas moscas, mas o que atrai a mosca tá ali. Então, eu vou matar a mosca, mas outras moscas vai vir. Então, isso é algo normal, natural. As moscas é natural, você tá vendo. Mas existe algo espiritual que você não consegue viver o que você quer viver. Você quer ser feliz no amor às vezes e não consegue. Então, às vezes, tem algo espiritual que lhe atrapalha. Você quer prosperar e não consegue. O dinheiro entra e sai por outra mão. Algo acontece que você não consegue prosperar. Há algo espiritual por trás. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando você não sabe a causa às vezes está na nossa geração. É um pecado que vem geracional. Então, sem você querer saber, sem querer você fugir do entendimento, como Deus vai agir ao seu favor, lhe trazer um entendimento de um mal geracional, se você não perde tempo em querer aprender. Se coisas naturais você tem que parar para aprender, imagine coisas espirituais. Se você não para aprender, como Deus vai agir? Se você achar tudo normal. Entende? Que é sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo, para você entender que nenhum vídeo só, nenhuma leitura bíblica, um versículo ou 2 por dia, você não vê mudança. A mudança está dentro de você, no seu conhecimento. Porque para algumas pessoas as coisas parecem ser tão fácil e na vida de outras não é tão fácil. Porque ninguém é igual. Nem nossas digitais são iguais. Então cada um tem que encontrar numa busca com Deus o que falta eu entender, aonde eu erro, o que está errado na minha vida, para poder Deus entrar num tratamento espiritual. Veja que esse versículo diz que Deus arranca a sua iniquidade e os seus pecados são perdoados. Então, se você não entende nem onde peca, ou se você não tem pecado, você não vive no pecado, vive uma vida aparentemente sem tanto pecado. E por que as coisas não acontecem? E por que a pessoa não prospera? Eu digo que a prosperidade vem de Deus, mas quando ela vem realmente de Deus, porque quem já andou em Candomblé sabe
como o mal engana as pessoas até no meio da prosperidade e na saúde, em todas as áreas. Religião engana, ele dá para tapear, para dizer que é algo de Deus. Por isso existe tantas pessoas em Candomblé, porque elas são enganadas através de religião. A Bíblia ensina. Então, quando Deus ele tem uma prosperidade para dar na vida de uma pessoa, que vem realmente de Deus, se Deus liberar aquela prosperidade, a pessoa vai achar que é abençoado, desde quando ela está no pecado. E por isso a vida dela vai para frente e vai para trás e ela não entende o porquê das coisas. Então, para que Deus mova o mundo espiritual ao seu favor e lhe dê um conhecimento, você tem que buscar o porquê. O porquê você não consegue prosperar, o porquê você adoece ou o porquê você não é feliz no amor. Caso você não seja feliz. Tem vários casais que é casado, mas não é feliz no amor. Vive de aparência. Decidiu ser casado. Decidiu manter uma relação, mas não é feliz no amor. Isso existe um mal espiritual por trás. Então a Bíblia nos ensina tudo. E eu estou lhe dando vários exemplos para você ir assistindo outros vídeos e ir entendendo sobre o espiritual, que é algo que você tem que estudar para aprender. Veja que eu não tenho como explicar como os ratos sumiu da minha casa. Mas me chamou a atenção em ter várias vezes rato na minha casa, eu matar e os ratos voltarem. Hoje não existe mais esse mal. Eu tinha um mal de ganhar dinheiro e perder o dinheiro, gastar com médicos, exames e não via a causa. Existia um mal espiritual nisso. Eu tentava ser casada e não conseguia, porque eu não queria ser casada de aparência, ser casada de fachada. Então, quando eu via que eu não estava feliz, não era o que eu queria, desde que eu já tinha sofrido 10 anos e vi que não valeu a pena, porque você não consegue mudar ninguém. E eu já sabia disso, na minha experiência, que eu esperei tanto para uma pessoa mudar e ela nunca mudou. Então, eu já sabia que eu não podia mudar ninguém. Mas a Bíblia lhe ensina sobre tudo. E eu quero ensinar você sobre o mundo espiritual, para você entender que você é um ser espiritual em uma matéria. E Deus ensina na Bíblia que não existe coincidência, não existe o tinha que ser. Tudo o espiritual domina o material. Em outro vídeo eu expliquei para você o porquê, né? Se uma mulher está gestante e Deus não envia aquele espírito naquela matéria, a criança não teve vida. Então Deus controla todas as coisas. É você que tem que aprender sobre o espiritual, para entender que nada é tão normal como as pessoas pensam. Porque umas pessoas conseguem e outras não, né? Tudo a Bíblia ensina. Então, em cada vídeo eu quero ensinar para você que tem o porquê. Quando a Bíblia fala sobre o saquetel furado, que você ganha dinheiro e gasta dinheiro, o porquê? O porquê? A gente não tem que aceitar as coisas e dizer, eu sou assim, minha vida é assim. Não é assim. Deus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Não é de qualquer forma que o ser humano tem que achar que tem que levar a vida dele. E sim buscar Quando Deus diz, busque a Deus, primeiro o reino de Deus e as suas coisas vos serão acrescentadas, é o conhecimento que Deus quer dizer. Que você buscando em primeiro lugar o reino de Deus, é o conhecimento espiritual que Deus quer dizer.
né? É o conhecimento de ir para o céu? Não. É o conhecimento espiritual que Deus quer dizer. Busque a Deus para que Deus possa entrar na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, para que você tenha vida em abundância. Entende? Que não é em um dia nem em dois que a gente aprende sobre isso. Se você vai aprender a ler, é um tempo. Tudo que você vai aprender é um tempo. Então o espiritual também leva um tempo para você entender que nada é normal. Nós somos um ser espiritual em uma matéria e que precisa ser guiado por Deus. Né? Deus diz na Bíblia, eu sou a porta e bato. E se você quiser abrir, Deus vai entrar no seu entendimento, nas suas decisões, tá certo? E para o vídeo não ficar tão grande, eu vou encerrar por aqui. Espero que você tenha entendido nesse conteúdo que nada é normal, né? Tudo tem o seu porquê. Quando você tem a visão espiritual aberta, você aprende em pequenas coisas que mudou na sua vida. Pequenas coisas que você passa a observar que antes era de um jeito e agora é de outro. Então, as pessoas que precisam entender sobre isso, elas precisam entender que primeiro ela tem que entender onde eu preciso da ajuda de Deus, em que área eu preciso que Deus mova no mundo espiritual algo ao meu favor, para que eu veja no externo a mudança, né? Então eu peço que você deixe o seu like e o seu comentário se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo.